Olá, estamos aqui em mais um programa Momento Jurídico pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, pelo aplicativo de celular Via Mídia TV ou pelo site viamídia.tv.br. Hoje vamos falar sobre o tema mediação, conciliação e arbitragem. Nosso convidado especial de hoje é membro da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, Ian Charlot. Dr. Ian vai falar conosco um pouco sobre as normas da mediação, da arbitragem, como a conciliação é usada para a solução de conflitos e para o desafogamento do Poder Judiciário. Dr. Ian, estamos aqui hoje, queremos que o senhor se apresente para a gente, que diga um pouco do seu trabalho, o que o senhor faz, as suas áreas de atuação, para que o pessoal conheça você. Olá, obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para a sociedade. E minha área, eu sou advogado e sou membro da comissão, como o senhor já falou, e vim aqui para tratar sobre esse tema de mediação, conciliação e arbitragem, que hoje em dia é um tema bem atual e interessante para a sociedade. Então aqui nós vamos tratar alguns conceitos básicos, diferenciando esses institutos e também mostrando as vantagens desses métodos, que são conhecidos como métodos extrajudiciais de resolução das controvérsias. Pois bem, Dr. Ian, quero que o senhor explique aqui para os nossos telespectadores, a gente falou em mediação, conciliação e arbitragem. Quais seriam as principais diferenças entre esses três institutos? Bem, então, antes de falar propriamente das diferenças, como eu disse, são métodos extrajudiciais de solução das controvérsias. O que isso significa? Que são institutos que são aplicados fora do âmbito do Poder Judiciário. E esses institutos servem para resolver, solucionar alguns litígios, ou seja, conflitos que as pessoas, os cidadãos em geral, apresentam. Primeiramente, em relação à mediação, é uma forma consensual de solução de controvérsias em que as partes, por meio de um terceiro imparcial, que é escolhido por elas, esse terceiro ele vai conduzir todo esse processo, buscando estabelecer um ambiente comunicacional favorável, ou seja, ele vai favorecer a comunicação e por meio desse terceiro imparcial, as partes vão chegar elas próprias a uma solução para aquele problema. E quanto à conciliação? Porque muita gente vê, mutirões de conciliação, a justiça está fazendo mutirões para tentar diminuir a quantidade de processos. E qual é a diferença entre essa mediação e essas conciliações que acontecem? Depois a gente vai falar um pouco mais da arbitragem, porque é um tema mais extenso, mas em relação à conciliação. Veja bem, a conciliação apresenta muita semelhança com a mediação, pela existência de um terceiro também imparcial que vai participar desse processo. Mas aqui na conciliação, o papel do terceiro ele é mais proativo, então ele vai propor uma solução às partes e vai atuar apresentando soluções, apresentando proposições para resolver aquele conflito. Diferente da mediação, em que o mediador tem uma figura simplesmente que visa favorecer a comunicação entre as partes. Então, então desculpe interromper, só para tornar bem didático para o nosso telespectador. Na mediação eu tenho que esse terceiro, ele pode até não existir, então, porque se ele é só um instrumento para facilitar a comunicação entre as partes, e as partes que estão em um conflito ou na iminência de ter um conflito, elas chegam juntas, sem a necessidade desse terceiro, a uma composição, significa também que elas também mediaram. Significa isso? Ou não? Explique para o pessoal. Na verdade, depende da existência realmente desse terceiro, senão não se trata de uma mediação. Então esse terceiro é indispensável. Isso, para que se caracterize um instituto de mediação. O que acontece? A mediação, diferente da conciliação, ela é empregada em situações em que já há um relacionamento entre as partes prévio e também com o potencial de que essa relação continue. E por isso a mediação ela é muito empregada em relações familiares, em discussão em relação à pensão alimentícia, por exemplo. Então, nessas situações, é interessante que as partes cheguem a um consenso, porque após esse procedimento de mediação, elas vão continuar interagindo. Então, é um ex-marido, uma ex-mulher. E, além disso, também nas relações empresariais. Por exemplo, fornecedores de uma determinada mercadoria e os revendedores. Eles podem apresentar um conflito em virtude de um relacionamento duradouro anterior e, posteriormente, também vão continuar a ter uma
um relacionamento. Então, nesses casos, a mediação ela apresenta essa vantagem de possibilitar um diálogo e, inclusive, preservar essas relações. Já em relação à conciliação, outra diferença é que na conciliação o problema ele é pontual, é um problema casual, uma situação específica que provavelmente não vai voltar a se repetir. Então, é o exemplo de uma relação de consumo em que um consumidor adquire um aparelho defeituoso. Nesse caso, provavelmente ele não vai querer adquirir um outro produto desta natureza. Mas aqui a solução que o conciliador vai propor, a qual as partes vão chegar, vai ser uma solução pontual para aquele caso. Então essas são as principais nuances da mediação e da conciliação. E também, falando um pouco das vantagens desses institutos, desses procedimentos, ganha relevância a questão da celeridade. Porque hoje nós vivemos num contexto em que o Poder Judiciário ele está abarrotado de processos e não tem condições materiais, condições físicas, de dar uma solução rápida às partes. E a justiça há de ser efetiva, a justiça há de ser rápida. Uma justiça que tarda, ela não é justiça, ela sempre vai deixar uma insatisfação nas partes. Então aqui, por meio desses dois institutos, se tem uma alternativa à demora, à morosidade de um processo judicial, que por vezes demora anos até que se chegue a uma solução. Então essa é a efetividade. Então, só para a gente colocar alguns limites em relação a esse nosso primeiro bloco. Na conciliação, eu posso ter uma conciliação dentro de um processo judicial, mas o que o senhor estava explicando, doutor, é que existe a mediação e a conciliação fora também desse processo judicial, que são medidas extrajudiciais para se solucionar o conflito e nem chegar ao Poder Judiciário. Seria isso, então? Isso, exato. Esses dois procedimentos eles podem existir previamente ao Poder Judiciário. Então, o Judiciário, ele de fato, ele organiza essa busca de solução consensual desses conflitos. Mas o que acontece? Também pode ser feito fora do Poder Judiciário. Então, as partes podem eleger um mediador ou um conciliador e chegarem ali a um consenso e submeterem, caso assim desejem, para dar uma força jurídica, submeter à homologação do Poder Judiciário. Também, outro ponto que merece destaque é que a nossa legislação hoje, ela estabelece que os profissionais da área do direito, sejam os juízes, os advogados, os promotores e os defensores, devem, ou seja, têm o dever de estimular essas formas de solução de controvérsias. Inclusive, nossa própria Constituição Federal, na sua parte inicial, que trata dos princípios fundamentais, estabelece que devemos buscar a solução pacífica das controvérsias. Excelente. Então a gente viu que temos duas modalidades, conciliação, mediação, podem ser feitas previamente a um processo judicial, paralelamente a este também, né? Dentro de um processo, mas as partes fora chegam a uma conclusão, não é isso? E de solução desse conflito, até para que se aborte no meio do caminho o processo, não se tenha mais, né? Destacando que o Poder Judiciário homologa esse acordo que acontece entre as partes e a gente tem então que reduz significativamente a quantidade de processos no Poder Judiciário. Então falamos nesse primeiro bloco com o Dr. Ian Charlot sobre mediação, conciliação. Vamos para o próximo bloco do Momento Jurídico, um programa informativo jurídico para você que precisa saber de assuntos de extrema importância para o seu cotidiano. Até o próximo bloco.